que o ex ou a ex não te procura, mesmo te amando ainda? Sim, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, meu amor, que provavelmente tá aí martelando na tua cabecinha. Que se ele ou ela ainda te ama, por quê? Porque cargas d'água não me procura, Thaís. Porque na sua lógica é simples, né? Amor é igual a sentir é vir atrás. Mas na prática nem sempre é assim. E talvez hoje você descubra que o silêncio nem sempre significa ausência de sentimento, mas uma outra coisa aqui. Então vamos lá entender. Primeira coisa, orgulho ferido. O amor muitas vezes pode continuar, mas o ego também às vezes atrapalha e tá lá gritando, falando alto. Quando termina, quase sempre alguém se sente rejeitado. E muitas vezes a rejeição ativa o mesmo centro cerebral da dor física. Sim, é ciência pura. A dor emocional ativa regiões semelhantes à nossa dor corporal. Agora pensa aqui comigo. Se a pessoa sente uma dor ao lembrar da situação, procurar você para ela muitas vezes significa mexer, cutucar essa ferida e reabrir essa dor. E o cérebro muitas vezes quer fugir disso. Então não é falta de amor, é autoproteção e muitas vezes um ego realmente difícil de lidar. Segundo ponto, medo de rejeição. Imagina que ele ou ela ainda sente algo, mas pensa: ah, e se eu procurar agora e ela ou ele não me quiser mais? E se eu parecer fraco? E se eu ouvir um não? Ou se depois for se vingar de mim? A maioria das pessoas prefere sofrer em silêncio do que arriscar dar um golpe no seu ego. E o medo paralisa. E às vezes o silêncio não é desinteresse, é pura insegurança. Terceiro ponto, respeito à decisão. Pode parecer estranho, mas às vezes a pessoa realmente te ama assim. E justamente por isso que ela não te procura. Pode parecer contraintuitivo, mas é isso. Porque entendeu que você pediu espaço ou que a decisão foi sua e procurar poderia parecer invasível. Muitas vezes a pessoa quer respeitar sim o que você decidiu. Amor maduro também sabe recuar. Então nem todo silêncio é orgulho. É muitas vezes respeito à escolha que você fez. E vamos com uma mini historinha aqui para você entender melhor sobre isso. Porque imagina dois alpinistas lá escalando juntos. Em um determinado momento, um deles decide descer, o outro ainda quer continuar fazendo a escalada. Mas sabe que se puxar a corda à força, pode derrubar os dois. Então o que ele faz? Ele solta. Então não é porque não quer mais escalar junto, mas porque forçar pode piorar a situação. Às vezes o nosso silêncio é exatamente isso no relacionamento. Nem sempre a ausência de sentimento, é medo de piorar a queda, de piorar a situação. Quarto ponto, ele ou ela está lutando internamente. Existe uma batalha interna que você não vê. Às vezes o coração está dizendo, vai atrás, mas a razão está dizendo, não repete o erro, não é o momento, ou melhor, não. E quando a razão e a emoção entram em conflito, é aí que muita gente trava. Fica parado, fica confuso, não sabe para que lado correr. Esperando que o tempo resolva tudo sozinho. A gente sabe que não vai, né? E aí que raramente isso acontece. Mas muita gente acredita assim que vai resolver. Outra coisa, quinto ponto, quer ser procurado. Aqui entra o jogo silencioso do poder. Às vezes o ex ou a ex pensa, eu até que sinto, mas ele ou ela que vem atrás. Ele ou ela que vai ter que vir me pedir perdão aqui de joelhos. E aí fica esperando uma iniciativa sua. É imaturidade? É sim, muitas vezes. Mas muita gente age assim, na base do orgulho. Mas acontece muito mais do que você imagina aí. Porque muitas vezes os dois ficam se esperando, né? E nenhum sai do lugar. E o resultado, a distância continua e vocês não se entendem. Sexto ponto, amor não significa compatibilidade. Essa é a parte difícil de ouvir, mas que é verdade. Ele ou ela pode amar você, mas muitas vezes reconhecer que a relação já não funcionava mais. E aí vem um conflito. Eu amo sim,
mas eu sinto que não dá, eu sinto que não vai funcionar, eu sinto que não somos mais compatíveis e por aí vai. E procurar você significaria reacender algo que sente que não tem estrutura para suportar, que vai desmoronar outra vez. Então a pessoa escolhe sofrer calada porque acredita que voltar seria repetir o mesmo ciclo. 7º ponto, tá tentando seguir em frente. Às vezes o amor existe, mas a pessoa decidiu por um outro caminho. E procurar você significaria retroceder emocionalmente, voltar a ser como ela era, reativar gatilhos que talvez ela já não queira mais mexer. Não porque o amor não é suficiente, mas porque a relação estava desgastada demais. Amor não apaga histórico, as memórias também acabam pesando. E os medos também. 8º ponto, espera um sinal. Muita gente não procura você porque interpreta seu silêncio como desinteresse. Se você tá lá quieto, postando normal, vivendo sua vida parecendo muito melhor sem a pessoa, muitas vezes o ex ou a ex pode pensar, já superou, não vou mexer com ele ou ela, para que fazer ele ou ela sofrer? E aí o silêncio vira uma confirmação equivocada, aonde 2 orgulhos se chocam, 2 silêncios, muito sentimento guardado ali, velado, que não é revelado, e aí acabam não voltando. E o 9º ponto, intensidade não é igual a ação. Tem gente que sente muito, mas que age pouco. Ama, mas não sabe demonstrar. Quer, mas não tem coragem para agir. E emoção sem atitude vira frustração, meu filho e minha filha. E nem todo mundo tem maturidade emocional para bancar isso, para transformar sentimento em ação. 10º ponto, talvez o amor não seja o suficiente. Essa é a parte que dói na gente, mas a gente tem que entender. Às vezes a pessoa até sente sim algo, mas não o suficiente para lutar, para enfrentar medo, orgulho, obstáculos e para tentar reconstruir. Amor precisa de decisão, e decisão exige movimento e maturidade. E sem maturidade o sentimento fica guardado, estancado e não sai para fora. Agora a pergunta mais importante aqui que eu tenho para você. Você quer alguém que sente e não age? É preciso entender se vale a pena continuar insistindo em alguém que talvez sinta, mas não se sinta pronto para fazer acontecer. Porque não adianta a gente romantizar silêncio, nem procurar justificativa à toa. Silêncio pode esconder amor? Pode sim, mas também pode esconder uma incapacidade de lidar com as próprias emoções suas e também do outro. Então, se o teu ex ou tua ex não te procura, pode ser tudo isso sim. Pode ser orgulho, pode ser medo, pode ser respeito, pode ser maturidade ou pode ser uma decisão. Mas uma coisa aqui é certa. Amor que não se transforma em atitude não constrói futuro. E você precisa decidir se quer esperar esse sentimento aí, escondido, realmente se materializar ou buscar para você algo que realmente caminhe junto com aquilo que você procura. Então, pensa nisso, minha filha, meu filho, e leva para a tua vida amorosa. E me conta aí nos comentários, você acha que teu ex ou tua ex ainda te ama, a pessoa já comunicou isso para você, mas apesar disso não te procura, ou ela tá dando sinais de que vai procurar? Me conta aqui qual é a tua situação, que eu quero saber. Aqui a gente se ajuda, troca ideia, aprende junto, evolui. Então, comenta aí nos comentários que eu quero saber para te responder. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Não deixa de compartilhar esse vídeo com os amigos, dá o like para dar aquela forcinha para mim, eu conto muito com você. Também não deixa de hypar o vídeo, se estiver aparecendo essa opção para você, me ajuda bastante, conto muito com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar sugestões aqui de playlist com outros temas que eu tenho certeza que vão te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.